Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, rochas, minerais e solos. Então, esse capítulo, ele vai falar sobre as rochas, os minerais e os solos que nós temos. A gente vai começar na página 32, ok? Para vocês conhecerem um pouquinho. Então, vamos lá. Rochas, minerais e solos. Para conhecer melhor o nosso planeta, é importante estudar os materiais superficiais que o constituem como rochas, minerais e solos. Esses materiais, além de fazerem parte da nossa paisagem, estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas. E é verdade. Quem que nunca está andando não encontrou uma pedra, areito e um monte de outras coisas. Em sua opinião, as rochas da coleção que aparece nessa fotografia foram selecionadas de acordo com a composição ou beleza que apresentam? Por quê? Por que os cientistas estudam as rochas e os minerais? Em sua opinião, para que serve esse estudo? Então vamos lá. Por que vocês acham que é estudado o estudo da rocha? Porque através do estudo das rochas, gente, os geólogos calculam a idade aproximada do planeta. Isso é possível porque elas guardam informações sobre o passado da Terra. Então, é através desse estudo que nós conseguimos chegar. A crosta terrestre, ela é formada principalmente por rochas e são agregados naturais de minerais unidos por diferentes motivos geológicos. Na tabela do tempo geológico da Terra, disponível na página 15, é possível observar que algumas rochas levaram milhões de anos para se formar. Quais são os tipos de rocha? Nós temos que analisar como as rochas se formaram, e uma das maneiras mais comuns de classificá-las é essa forma, você observar a formação delas. Elas podem ser ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. A crosta continental é constituída de 95% de rochas ígneas e metamórficas e apenas 5% de rochas sedimentares. Entretanto, se considerarmos apenas as rochas expostas na superfície da crosta, aproximadamente 75% das rochas sedimentares e 25% rochas ígneas e metamórficas. Rochas ígneas ou magmáticas. Que seria, né? As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pela solidificação do magma. Esse processo acontece da seguinte forma: o magma se aquece devido à alta temperatura no interior do manto, torna-se fluido e sobe em direção à superfície, movido por correntes de convecção. Ao encontrar temperaturas menores, resfria-se e solidifica, virando rocha magmática. Lembra que eu falei para vocês na outra aula, quando a gente verificou as rochas, como que ela se deslocava, e aí acabava saindo a lava e acabava virando pedra, rochas? Então, é isso. Aqui na página 34, nós temos um desenho que mostra o manto, que é o bem embaixo, depois mostra a crosta, e aí está mostrando o magma, que ele acaba se tornando, quando sai e está na terra, é possível vê-lo, mas não pode ficar perto, porque a temperatura é extremamente quente, e ele explode, como no vulcão, ok? O basalto, que é um tipo de pedra, são as rochas ígneas, extrusivas ou vulcânicas. Ocorre quando o magma atravessa pela superfície, quer dizer, quando ele sai para fora, aí essas pedras são constituídas. Ele acontece rapidamente, sem que haja tempo para a formação de cristais visíveis a olho nu. A rocha vulcânica mais comum é o basalto. Trata-se de uma rocha dura e de coloração escura,
usada principalmente na construção civil. O outro é o granito. O granito, as rochas intrusivas ou plutônicas originam-se do magma que se solidifica lentamente no interior da crosta, dando tempo para que as partículas de um mesmo material se agrupem e se cristalizem, formando cristais visíveis a olho nu. O exemplo mais comum da rocha intrusiva é o granito. Ele apresenta três principais componentes minerais, que é o quartzo, o feldespato e mica. Se você observar o granito, verá nele minúsculos pontos brilhantes, são os cristais de quartzo, um dos minerais que os constituem. Por esse motivo, o granito é considerado uma rocha cristalina. Sua cor pode variar do cinza ao vermelho, conforme sua composição mineral. Em alguns lugares, eles usam o granito para pia, né, que é o mais comum, balcões e até para piso. Então, o granito ele é muito utilizado no tempos de hoje. Ele é um produto caro, ele não é barato, porque vocês viram onde é a formação dele. Aqui no mapa está mostrando o granito, ele fica ele não sai, ele fica na crosta. Então, deve ser muito difícil para retirá-lo. E aí, por isso, o valor dele. O granito é a rocha ígnea intrusiva mais encontrada na crosta. Ele é de origem muito antiga e levou bilhões de anos para se formar. Quando exposto de maneira contínua a uma atmosfera quente e úmida, dá origem a formas arredondadas de relevo, como é possível observar na imagem ao lado, que é essa parte aqui, ó, que eles mostram formações rochosas, granito, aqui, ó, tá vendo? Eles precisam, para retirar esses granitos, na maioria das vezes eles precisam de explosões, de dinamite. O basalto é abundante nas áreas elevadas do sul do Brasil, onde houve intenso vulcanismo no passado geológico, em várias cidades da região. O basalto é bastante aproveitado no calçamento de ruas. Aqui em Osasco tem bastante calçamento de rua, que dá para vocês entenderem melhor, aquelas pedronas retangular que aparece, é isso. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas por pequenas partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Por isso recebem esse nome, rochas sedimentares. Esses materiais rochosos, ao sofrerem intensas variações de calor ou a ação contínua de água ou gelo, eles desmancham-se em grãos ou partículas, denominadas sedimentos. Ao longo do tempo, esses fragmentos são carregados pela água e pelo vento, depositando-se nas áreas mais baixas da superfície terrestre. Ele fica numa área muito baixa da superfície. O acúmulo desses sedimentos e a pressão das camadas mais recentes sobre as mais antigas vão causando a compactação das partículas, dando origem às rochas sedimentares. Quer dizer, é um processo de muitos e muitos anos para elas se formarem. Por esse motivo, geralmente essas rochas são estratificadas, isto é, apresentam estratos ou camadas que mostram a deposição de diferentes sedimentos em épocas diversas. Aqui nós temos um desenho na página 35 que mostra o transporte das partículas pela água e pelo vento. E a variação de temperatura são gelo e calor. Ó, tá vendo? Aqui nessa imagem ele está mostrando como que ocorre esses fatores. A chuva e o vento leva essas pequenas partículas e elas vão se acumulando uma em cima da outra até formarem as pedras. O arenito, muito utilizado em materiais de construção, é um exemplo de rocha sedimentar, proveniente de areia consolidada naturalmente estruturada em camadas. São Raimundo Nonato, no Piauí, Brasil. Aí aqui, essa é a foto de mais um tipo de rocha sedimentar. As rochas sedimentares também podem se originar de restos de organismos.
Um exemplo é o calcário, rocha formada pelo acúmulo de restos de conchas marinhas. Olha só, aqui eles estão mostrando como a formação do calcário. Interessante, né? De como é constituída as rochas, as pedras. A gente olhando nem dá para a gente saber que é dessa forma. Nós temos também as rochas metamórficas. O termo metamórfico, ele relaciona-se à palavra metamorfose, que significa uma transformação. As rochas metamórficas, elas recebem esse nome porque resultam de transformações de rochas, que podem ser magmáticas, sedimentares ou mesmo metamórficas. Essa transformação ocorre por causa da elevação da temperatura e da pressão a que as rochas estão submetidas. As rochas metamórficas podem se formar, por exemplo, da transformação de um bloco de granito que permanece submerso na crosta, entre camadas muito pesadas que o comprimem e o expõem a altas temperaturas, vindos do interior do planeta, por milhões de anos. Esse tipo de rocha também é denominada gneiss. Aqui, ó, na página 36, nós temos a foto do granito, rocha ígnea. Aí nós temos a alta temperatura da pressão e o gneiss, rocha metamórfica. Aqui, ó, tá vendo? Essas duas rochas. Minerais. No processo de formação da Terra, ocorreu um fenômeno no qual os materiais mais pesados, como o ferro, se concentraram no interior do planeta, constituindo principalmente o núcleo e o manto inferior. Os materiais mais leves, como magnésio, sílica e alumínio, concentraram-se nas camadas mais externas, especialmente o manto superior e a crosta. O ferro, o magnésio, a sílica e o alumínio são minerais. A palavra mineral designa elementos ou compostos naturais sólidos, com composição química definida. Os minerais são classificados em metálicos, como ferro, alumínio e cobre, e não metálicos, que é o enxofre, o talco e o sal. O ouro e a prata são minerais metálicos. Eles foram usados em moedas e barras como meio de troca, sendo símbolos de riqueza. O ouro é utilizado em joalheria, odontologia e eletrônica. Já a prata é usada sobretudo em joalheria e indústria fotográfica. As pedras preciosas também são elementos de minerais e geralmente são muito apreciadas depois de lapidadas, tornando-se ainda mais valiosas. Entre elas estão o diamante, a esmeralda, a safira e o rubi. O diamante destaca-se por seu brilho intenso e duradouro. E é a mais preciosa pedra por ser o mais duro de todos os minerais. O diamante é muito empregado também em brocas usadas para perfuração de rochas. Aqui, olha, na página 37, a gente tem alguns minerais, né, que são o cobre, o alumínio, o sal, o chumbo e a importância deles. Olha que interessante. Aí aqui mostra eles e a importância de cada mineral. Aí tem uma atividade na página 38 para vocês fazerem, tá? E aí vocês dão uma lida e façam ele para a segunda aula também. E na segunda aula também vocês vão estar fazendo, vocês vão estar grifando a apostila até a página 38, para vocês saberem as coisas mais importantes, as coisas mais interessantes, tá? É só grifar. Se você não tiver marca-texto, pode grifar com um lápis, põe uma régua e vai grifando as partes que vocês acharam mais importantes, ok? Tchau, até a semana que vem. Beijos!